Depois de analisar a apostasia, surge uma pergunta inevitável. Se abandonar o Islã pode ter consequências jurídicas, o que acontece quando alguém permanece dentro da religião ou até fora dela, mas critica, questiona ou insulta o Islã? No mundo moderno, isso seria considerado liberdade de expressão. Mas no Islã clássico, a lógica é muito diferente. Então a pergunta central aqui é: onde termina a crítica e onde começa a blasfêmia? E mais importante, quem define esse limite? No sistema moderno, liberdade de expressão inclui criticar a religião, questionar crenças, discutir doutrinas e até ridicularizar ideias religiosas faz parte do debate público. Mas no Islã clássico, essa questão não é tratada apenas como opinião. Ela pode se tornar uma questão jurídica. E para entender isso, precisamos analisar um conceito central do FIG, o conceito da blasfêmia. No direito islâmico clássico, blasfêmia envolve uma série de ações específicas: insultar Deus, insultar o profeta Muhammad, ridicularizar elementos centrais da religião ou questionar de forma que seja considerada ofensiva. Mas aqui aparece um ponto fundamental. Blasfêmia não é apenas uma questão moral. Ela pode se tornar uma questão jurídica. E isso muda completamente o tipo de resposta que o sistema pode dar. Mas de onde vem essa definição? O Alcorão em si não apresenta um único código detalhado sobre blasfêmia, mas contém passagens que estabelecem limites claros. Por exemplo, Alcorão 38:57 afirma: aqueles que ofendem Deus e seu mensageiro, Deus os amaldiçoou neste mundo e no outro. Já no Alcorão 9:65-66, encontramos referência à punição para aqueles que zombaram da religião. Esses textos não funcionam como um código jurídico completo, mas foram utilizados pelos juristas como base geral. E isso levanta uma questão muito importante. Se o Alcorão não detalha exatamente o tema, de onde vêm as definições mais específicas? A resposta está na Suna. A Suna tem um papel central na definição jurídica da blasfêmia. Relatos preservados nas coleções dos Hadith descrevem casos de pessoas que foram punidas por insultar o profeta. Esses relatos foram incorporados pelos juristas e passaram a funcionar como precedentes normativos. Ou seja, a prática registrada na tradição passou a orientar a aplicação da lei. Mas essa interpretação não ficou restrita a casos isolados. Ela foi sistematizada por juristas ao longo do tempo. Juristas clássicos trataram o tema de forma direta. Um exemplo importante é Ibn Taymiyyah. Em sua obra, As-Sarim al-Maslul Dasatim al-Rasul, ele argumenta que insultar o profeta constitui um crime muito grave. E isso se aplica até mesmo quando o autor da ofensa não é muçulmano. Outros juristas discutem nuances, mas o princípio geral permanece. Existe uma restrição clara à blasfêmia dentro do sistema clássico. E isso nos leva a um ponto crítico. Se existe dentro desse sistema uma separação clara entre crítica e blasfêmia? Para entender isso mais claramente, vamos sair um pouco do papel. A gente precisa olhar para um caso real, não teoria, prática. Um dos juristas mais influentes do Islã, Ibn Taymiyyah, escreveu uma obra inteira sobre o tema. O nome dela já diz muito: As-Sarib al-Masul al-Shatim al-Rasul. E aqui a análise começa a ficar mais pesada, porque nesse texto ele não está discutindo ideias abstratas.
Ele está analisando casos concretos, pessoas que foram realmente acusadas de insultar o profeta. E a conclusão dele é bem direta. Isso não é apenas um erro moral, é um crime grave dentro da ordem islâmica. Mas o ponto mais importante não é a opinião dele, é o que acontece depois. Essa obra não foi esquecida, essa obra não é marginal. Ela foi estudada, transmitida, incorporada. Ou seja, isso deixa de ser uma visão individual e passa a fazer parte de um padrão jurídico dentro do FIG. E isso muda completamente o peso da discussão, porque aqui a blasfêmia não fica no campo da teoria, ela entra no campo da lei. E quando entra no campo da lei, passa a ter consequências reais. E isso ainda vai impactar o próximo ponto. No pensamento moderno existe uma distinção clara. Crítica é permitida, blasfêmia é vista como opinião. Mas no sistema clássico islâmico, essa separação não é tão definida. A crítica, que atinge elementos centrais da religião, pode ser classificada como blasfêmia. Ou seja, o limite não é definido pela liberdade individual de expressão. Ele é definido pela preservação da ordem religiosa. E isso muda completamente a forma como o debate é estruturado. Mas por que disso? No FIG clássico, proteger a religião é um dos objetivos centrais da lei. Isso significa que questionamentos públicos podem ser limitados. Discursos considerados ofensivos podem ser punidos. E a ordem religiosa tem prioridade sobre a liberdade de crítica irrestrita. A lógica não é de debate livre, é de preservação do sistema. E isso revela algo muito mais profundo. A religião não é apenas crença individual. Ela faz parte da estrutura política e social. E isso impacta diretamente como diferentes pessoas são tratadas dentro desse sistema. As consequências jurídicas variam conforme o status do indivíduo. Para muçulmanos, blasfêmia pode se aproximar à apostasia. Para Dimes, pode representar violação do pacto. Em ambos os casos, a questão não é apenas religiosa. Ela é tratada dentro da lógica da ordem política e social. E isso nos leva a uma comparação inevitável. Como esse modelo se relaciona com o pensamento moderno? No mundo contemporâneo, muitos defendem que a crítica religiosa deve ser livre. Alguns pensadores muçulmanos tentam reinterpretar os textos. O objetivo é alinhar o Islã com o princípio moderno de liberdade de expressão. Mas essa abordagem não reflete a estrutura do FIG clássico, porque dentro desse sistema, religião e ordem política são inseparáveis. E isso explica porque o debate moderno muitas vezes entra em conflito com a tradição jurídica clássica. Agora, quando colocamos este tema ao lado de outros conceitos que já analisamos, um padrão começa a aparecer. Quando analisamos diferentes elementos, apostasia, jizya, dhimmi, blasfêmia, surge um padrão consistente. O sistema não apenas organiza o poder externo, ele protege sua integridade interna e faz isso estabelecendo limites claros sobre comportamento, crença e expressão. Agora, quando você coloca isso lado a lado com o modelo moderno, a diferença não é pequena, ela é estrutural. No pensamento liberal contemporâneo, a crítica à religião faz parte do jogo. Ela pode ser ofensiva, ela pode ser desconfortável, mas ainda assim é protegida como expressão individual. Ou seja, o sistema aceita essa tensão. Mas no FIG clássico, o ponto de partida é outro, completamente outro.
a religião não é apenas crença pessoal. Ela é base da ordem social, da lei e do poder, e isso muda tudo. Porque quando a crítica atinge essa base, ela não é vista só como opinião. Ela pode ser interpretada como ameaça. Não é fé individual, mas a estabilidade do sistema. E é aqui exatamente onde a comparação começa a incomodar de verdade. Porque o mesmo ato, criticar uma religião, em um contexto é direito e no outro pode ser entendido como violação. E essa diferença não é detalhe pequeno. Ela revela duas formas completamente diferentes de organizar a sociedade. E isso conecta diretamente com o que vimos antes. No início perguntamos, onde termina a crítica e onde começa a blasfêmia? Agora a resposta se torna mais clara. No Islã clássico, esse limite não é definido pela liberdade individual. Ele é definido pela necessidade de preservar a ordem religiosa e política. A crítica à religião não é apenas debate intelectual. Ela pode ser tratada como uma ameaça à estabilidade do sistema. E isso nos leva a uma conclusão muito importante. No Islã clássico, liberdade de expressão não é definida da mesma forma que no pensamento moderno. Mas isso abre uma nova pergunta. Se o sistema estabelece limites tão claros para preservar a sua integridade, como ele se adapta quando entra em contato com sociedades onde esses limites não existem? Porque é exatamente aí que a análise muda de nível. E com isso, fechamos o bloco da série de submissão e controle. E no próximo passo, a análise avança. Saímos da estrutura interna e vamos na dimensão estratégica. Como o sistema se adapta? Como se expande? E como opera em diferentes contextos? E se você quer saber mais sobre o Islã e quer entender melhor as estruturas de poder nele, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para você ser avisado quando o próximo vídeo entrar no ar.